Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live. Eu sou Adriana Reis e eu estou na série Fiquei Noiva. E agora, como organizar um casamento perfeito? E na live de hoje eu tenho uma convidada muito especial, que eu tenho certeza que ela vai contribuir muito com as noivinhas de plantão. É a Gabriela, que foi noiva. E ela tem assim uma história incrível de casamento para contar. Eu vou colocar o convite para ela e a gente já começa o nosso bate-papo. E vamos receber a nossa convidada especial de hoje. E olha lá quem nós temos, uma linda e loira noiva. Boa tarde, Gabriela. Como você está? Boa tarde. Tô bem, e você? Eu estou ótima. Você está mais loira do que nunca, né? Depois do Linda. casamento, dei uma renovada. É sempre assim, né? Deixa o cabelo crescer pro casamento, depois que passa o casamento, ou corta curto ou põe uma cor para diferenciar. Tem que ser, né? Dar uma Gabi, mudada. muito obrigada por você ter aceitado o convite de estar com a gente Imagina, um aqui prazer. nessa hora e contar um pouco da sua trajetória enquanto noiva. A Gabriela Certo. Caparelli está casada tem uns meses, ela está em plena lua de mel, mas ela tem uma história incrível para contar para a gente. Como que foi para você ser pedida em casamento? Bom, eu sempre, Não. como todas as mulheres, né? Nós sempre temos esse sonho, né? E a gente foi fazer uma viagem e em 2017 a gente foi fazer essa viagem para a Argentina, foi num cruzeiro e lá ele acabou me pedindo em noivado. Eu já esperava, mas eu não sabia como que ia ocorrer esse pedido, né? Tanto é que eu achei que ele fosse me pedir no estádio de futebol, na hora que a gente fosse visitar o Boca Juniors, mas não foi aí que ocorreu. Então a gente foi para o Caminito, e lá ele acabou me pedindo em noivado, né? Aí foi uma surpresa maravilhosa, né? E desde então a gente começa a programar o casamento, né? No mesmo dia já faz a lista de convidados. É tiração de noiva, né? Passa um filme na cabeça assim, ó, com tudo pronto. Aí a lista tinha mais de 200 convidados, né? Sei. Não, e essa lista, conforme vai passando o tempo, o planejamento do casamento, ela vai diminuindo, né? Ou subindo. Ou vai crescendo, ou vai diminuindo, né? Tem os dois pontos, né? Mas, sim, foi maravilhoso o pedido de casamento, né? E o tempo que se sucedeu antes do casamento também. Ô, Gabi, mas eu tenho uma história do seu marido para contar. Agora é meu marido, demora uns 3 meses, né, para chamar de marido. Primeiro é meu noivo, meu namorado, depois aí que casa, meu marido. Eu não. Ele me chama de... Não, meu automático. Eu mudei a chavinha. Agora ele de vez em quando dá umas craqueladas, assim. Minha noiva. Opa, peraí, vamos voltar a fita. Vamos promover a esposa. Poxa, demorei tanto para conseguir esse patamar, né? Deixa eu ficar aqui. Conseguiu. Eu me lembro do Cássio falando que quando ele bateu o olho em você, ali ele sabia que estava a moça com quem ele queria passar os próximos anos da vida dele. E aí eu achei isso muito legal, porque normalmente as pessoas não acreditam nisso, né? Eu tenho uma conhecida que ela diz o seguinte: o irmão dela chegou em casa e falou: encontrei a mulher da minha vida. Casou com aquela moça, já tem uma bebê e tá assim. Então, assim, realmente esses encontros de alma acontecem, né? Que é o caso de vocês. Sim, ele foi instantâneo, né? Eu demorei para cair a ficha. Mulher é um pouco mais exigente. Mas assim, no mesmo dia que ele bateu o olho em mim, eu bati o olho nele e desejei que ele batesse na minha porta. Então, e por incrível que pareça, ele bateu na minha porta. Naquele momento eu já fiquei assim em choque, mas depois outras coisas aconteceram e aí a vida seguiu. Mas quando o destino tem que unir a pessoa, não tem jeito, nada o impede. Que bacana, Gabi. Que história linda, né? Isso é um romance mesmo. Daria um livro, um filme, uma novela, alguma coisa assim.
Mas aí, Sim. quando você foi pedida em casamento, nessa viagem que vocês fizeram, e aí milhares de coisas passaram na sua cabeça. Teve alguma coisa em especial que você ficou assim um pouco aflita, um pouco ansiosa logo de início? Ah, eu acho que tudo, né, gera ansiedade na gente. Como que vai ser o casamento? A minha expectativa era que fosse uma festa assim gigantesca, né? Então, eu queria de tudo uma festa. Então, isso gerou muita expectativa, né? Planejar esse casamento. Mas conforme foi passando o tempo, aí a gente foi realmente modelando como ia ser realizado. Vocês foram amadurecendo o processo, né? E Sim, sim. vocês começaram contratando o espaço ou vocês começaram organizando o planejamento? Na verdade, a gente não teve nenhum assim planejamento em si, né? A gente foi buscando espaços, né, para ver o orçamento, qual se encaixava dentro daquilo que a gente idealizava. E aí então foi mais a questão do espaço. Então a gente primeiro contratou o espaço para depois ir seguindo os outros passos. Entendi. E com base na capacidade do espaço é que vocês foram adequando a lista. Isso, Que também ajudou bastante nesse quesito. Entendi. E aí, quando vocês pensaram na cerimônia religiosa, o que que vocês contemplaram que vocês queriam? Vocês são assim de uma religião? Vocês seguem uma religião? Como que é a família de vocês? Sim, a nossa família é católica, então eu queria de qualquer forma casar na igreja. Aí a gente foi listando quais as possíveis igrejas que a gente gostaria de casar, até que a gente chegou na final. Quando eu Entendi. vi a igreja que a gente casou, eu falei, é essa, eu quero esse painel aqui na minha igreja. No seu álbum de fotografia. É, no meu álbum de fotografia. Que bacana. E vocês tiveram algum momento assim de dúvida? Vocês teve alguma coisa assim que te trouxe uma algum desapontamento? Olha, na verdade, desapontamento, não necessariamente. A gente meio que já tinha em mente mais ou menos o que ia ser no casamento, mas sim, de dúvidas a gente tinha bastante, né? Acho que qualquer noiva tem muita dúvida, né? Muita dúvida. Se o profissional vai realmente comparecer, se vai dar tudo certo, se o espaço vai agradar os convidados, né? Então essas dúvidas vão aparecendo. E nós, como noivas, morremos de medo de alguma coisa dar errado, né? Se chove. Porque a gente não olha a previsão de tempo, né? Para saber se vai chover no dia ou não vai. Apesar do espaço que a gente contratou ser fechado. Mas e o trajeto do carro até a igreja, do carro até o salão? Então, essas coisas geram muita dúvida, né? Eu entendo. E o seu noivo, ele participou bastante, assim, ele te ajudou ou ele te atrapalhou um pouco? Não, pelo contrário, a gente foi muito amigo nesse momento. Então, tudo que a gente ia olhar era juntos. Então, o espaço, o fotógrafo, o pessoal da filmagem, tudo era junto. Só a parte da maquiagem, aí fui eu apenas, né? E o vestido. Mas o restante, fomos sempre juntos, bem parceiros mesmo. Que bacana. E nesse processo, assim, a sua família ajudou em alguma coisa ou você preferiu tomar as decisões só você e seu noivo? A gente acabou tomando mais as decisões, mas a família acabou ajudando mais a questão, assim, de doces, né? Então, lógico, né? A gente acaba chamando a família para experimentar, para ver qual que seria o mais legal, né? Isso, nas degustações. Isso. Mas, no geral, sempre fomos nós. Vocês estiveram juntos assim, então, como parceiros do início ao fim? Sim, do início ao fim. Sempre os dois juntos para fazer as reuniões, para decidir qual que seria o local, o que a gente gostou ou não gostou, sempre juntos. Que delícia. É muito bom, né, essa parceria. Quando você consegue ajustar os horários, né, para vocês fazerem juntos, eu acho que isso tira-se um peso, né, de cima da noiva, porque normalmente a noiva, ela é muito responsabilizada pelos contratos.
Nem Sim. sempre os noivos têm essa disponibilidade de participar. E quando existe essa participação é legal, porque você tem um resultado visual dos dois. Porque o noivo tem um olhar, a noiva tem outro, e os dois acabam contribuindo de uma forma ímpar para o casamento. Sim, Nas com cores, certeza. inclusive, né? Porque homem e mulher... a cor de rosa é de menina. Não é de menina, é de menino também. E além do mais, Conceito. quem escolhe a cor da flor é a mulher, tá? Não vem que não tem, não. Você sabe bem disso, né? Não é, uai. A última palavra tem que ser deles. Sim, amor. Sim, sim. Sim, senhora. Não, sim, senhora, é porque tá Outra- brava. É sim, amor. E, Gabi, os seus sogros, assim, ó, você é a nora, né, nesse caso. Os seus sogros, né, a sua sogra, seu sogro, eles te ajudaram, ou eles te atrapalharam, assim, nessa hora, ou você não precisou da participação deles, ou foi de boa, assim, o relacionamento de vocês? Não, a nosso relacionamento é de boa. Alguns palpites, lógico, a gente pede para eles, né, algumas indicações. Meu sogro, como você bem conhece, ele é dessa parte de cerimonial também. Então, algumas indicações ele até acabou passando pra gente. Então, assim, não teve algum contraponto nesse sentido. Então, eles Entendi. foram de grande valia, sim. Que bacana. Eu te pergunto isso bom. porque normalmente as noivas, elas não sabem. A gente, enquanto namorada, te perdi, Gabi. Vamos esperar um pouquinho, vamos ver se eu perdi a Gabi. Gabi, perdi a Gabi. Vamos tentar recuperar o nosso papo com a Gabriela. Nossa noivinha, aguardando. Voltei. Horário... Ah, tudo bem? Olha, Pronto. Por que eu te pergunto esse relacionamento entre nora e sogros, entre filha e pais? Porque às vezes a noiva, ela não tem muita noção de como lidar com tudo isso ao mesmo tempo agora. Ela acabou de ficar noiva, ela tem a preocupação com toda uma festa, com uma lista, ela não sabe muito bem como que ela vai transitar nesse caminho, ela não sabe quais ajudas ela vai poder contar. E quando você tem uma boa relação entre mãe e filho, no seu caso, né, mãe e filha, e pai e filha, você consegue ter um feedback bacana, porque parece que não, sim, legal, não legal. Para algumas pessoas isso não faz a menor diferença, é do jeito delas e ponto. Mas por outro lado também, a gente não casa sozinho. Né? A gente casa com uma outra pessoa e desse outro lado a gente tem uma outra família que gostaria de alguma maneira poder participar disso também. Então você trazer seus sogros para o seu lado é o melhor que a gente realmente pode fazer, porque é muito bom viver em harmonia com todo mundo. Claro. Porque assim, às vezes a gente conta com a ajuda financeira dessas pessoas. Às vezes é legal, às vezes não é legal, às vezes os noivos se prepararam para aquilo, namoraram um pouco mais e se organizaram para aquele momento. Mas em outras situações é legal você poder ouvir a opinião, né? Porque você vê, eu tenho um filho e eu tenho uma nora, então provavelmente eu vou participar muito pouco da vida do casamento deles. E a gente tem que entender isso, que o que prevalece realmente é a vontade da noiva. Eu acho que cada família reage de um jeito, né? E eu crio meu filho para ser um bom marido. Porque essa coisa de você dar tudo na mão, você não está criando um bom homem para cuidar, né? Se eu quero ser bem cuidado enquanto esposa, eu quero que meu filho também cuide da futura esposa. Então a gente tem que preparar desde criança. E é muito bacana essa relação, né? Porque você daqui a pouco vai ter filhos, aí você talvez precise da ajuda de um e de outro. E tipo assim, na hora do casamento, na hora assim, mais emocionante de tudo isso, a pessoa foi excluída, ô dó. Não dá. Né? O casamento tem que agregar, né? Tem que trazer pra perto. E assim, depois, né, vocês vão conviver muito, muito, né? Sogros e família, e aí vira uma coisa só, porque
Vocês saíram de cada um das suas casas para formar uma família. E isso vai ficando um negócio grandioso. Sim. Mas que bacana que vocês tiveram essa consciência assim de trazer os sogros para o lado de vocês. Sim, agora, claro. Quando você começou a fazer a bendita lista, foi muito sofrido para vocês fazer a lista de convidados? É um pouco, né? Porque algumas pessoas que você gostaria de convidar, você acaba não convidando, né? Às vezes por questão de proximidade, de distância. Então, nesse ponto foi um pouquinho difícil, né? Na hora de fazer a lista. Então, a gente determinou uma certa quantidade de pessoas nessa lista. E aí, quando você começa a colocar pessoas tão distantes do casal, fica complicado, porque ele não conhece, eu não conheço. Aí você vai conhecer no dia do casamento. Fica uma coisa estranha, né? No dia do casamento. Oi, tudo bem? Prazer. Eu sou a noiva. Né? Então, realmente, é difícil nesse sentido, né? Fazer a lista. Porque as duas famílias são grandes, né? Então, você tem que ir ponderando. Vamos enxutar essa lista, vamos convidar as pessoas mais próximas, os amigos mais próximos e que tiverem envolvimento com o casal durante esse nosso período. E assim, a gente foi consolidando essa lista. Isso é importante, porque a lista, ela é o ponto mais importante de um casamento. Sem a lista, a gente não tem convidados, a gente não faz convite, a gente contrata espaço e não vai ter convidados. Uhum. E a lista, ela costuma gerar um certo desconforto, porque você tem os seus amigos, os amigos do seu noivo, os amigos dos seus pais, os amigos dos seus sogros, e que assim, o negócio vai abrindo, né? O funil vai abrindo. Sim. E depois você afunilar isso novamente é um pouco complexo, porque dependendo da quantidade de pessoas que vocês contemplaram, essa lista ela precisa ser reduzida. E eu brinco sempre assim, ó, quando você for fazer a lista, amigo da quarta série não entra. Porque senão você estende muito, e aí acaba ficando um pouco distante, né, da realidade de vocês. Sim. Principalmente aqueles casais que namoraram um pouco. Né? Tipo assim, namorou 2 anos, você não conseguiu ver para trás disso. Agora, tem casais que namoram um pouco mais e que pega lá os amigos de infância, as pessoas que convivem. Família é família e a gente não abre mão disso, mas os amigos, eles são grandes, né? Tem o amigo do trabalho, o amigo da escola, o amigo do vizinho, e aí vai. Mas essa parte da lista é uma parte bastante importante. Fizemos a lista, contratamos o espaço, a igreja, e aí chegamos no vestido de noiva. Nossa! Como que foi para você o vestido de noiva? Olha, por incrível que pareça, foi fácil. Porque eu fui numa loja e já o primeiro vestido que eu experimentei, eu levei minhas madrinhas, né? E eu coloquei o vestido e na hora que eu me olhei no espelho e eu falei assim, gente, eu posso casar agora, do jeito que eu estou. Eu falei, é esse vestido. Mas aí a gente fica naquela dúvida. Será que é a coisa certa que eu estou fazendo? Será que é esse vestido mesmo? Aí falei, peraí, vamos deixar esse vestidinho reservado. Saí à procura de outros vestidos. Aí levei minha mãe. Pra que eu levei minha mãe, né? Mãe, eu sempre acreditei que era uma ilusão essa história de que mãe de noiva quer vê-la estilo princesa. Gente, fui experimentar o vestido. Minha mãe falou assim, vai casar de vestido de princesa? Experimenta o vestido de princesa pra eu ver. Experimentei. Jesus Cristo. Olha, não critico quem gosta de vestido de princesa, mas não era pra mim aquele vestido. Não era. Definitivamente. Minha mãe teve que se conformar. Eu escolhi o de sereia. Escolhi o de sereia. Aí a gente vai fazendo os ajustes, né? Então eu voltei naquela primeira loja, falei, é esse o vestido. Mas minha mãe não estava confortável com aquela escolha. Ela não queria aquele vestido. Eu queria o vestido. Todo mundo queria. As minhas amigas queriam me matar, porque elas queriam que eu casasse com aquele. E eu também. Aí minha mãe falou, mas não parece vestido de noiva. Falei, como não? Tem véu! Tem a noiva! Tem um vestido! Sou a noiva! Ela, não parece. Aí coloquei mangas. Aí ela falou que parecia a noiva.
Pronto. Sabe assim, mãe, nesse momento, ela, quando você nasceu, ela olhou e te vestiu como uma princesa. Aí você ficou maiorzinha, ela continuou colocando a coroinha na sua cabeça. Aí você fez 15 anos, ela vislumbrou seu casamento. E assim foi. E aí, quando chega na idade do casamento, você resolve casar com um vestido mais modelado no seu corpo. Né? Uma coisa assim mais... Um vestido sereia é uma coisa mais sensual, vamos dizer assim. E menos princesa. Salvatore, sábado, na minha live de sábado, ele falou assim, gente, não tem uma mulher nesse mundo que não gosta de um vestido princesa. Pode falar que isso, que aquilo, mas a hora que põe o vestido no corpo... Então, realmente, assim, eu acho que você precisa provar, experimentar e não deixar passar a oportunidade de você tomar a melhor decisão para o seu casamento. Porque não é a vontade da sua mãe que vai te deixar feliz no dia do seu casamento. Então, prova o princesa, prova o justo, prova todos os modelos que forem possíveis e imaginários para que você realmente possa tomar a decisão daquilo que vai ficar melhor no seu casamento. Sim. No seu... Quando você olhar aquela mulher lá de noiva, porque você nunca mais vai se ver de noiva. Pensa, aquele dia foi único e exclusivo, não tem mais volta. Sim. Não, e aí, nunca mais. Você pode pentear o cabelo, você pode maquiar, você pode colocar um vestido branco justo, você pode... Mas noiva, nunca mais. Então é um dia que realmente você precisa levar afinco ali para que você tome a melhor decisão do que vai ser bom para você. E não se deixar influenciar por outras pessoas, né? Porque assim, nem sempre aquilo que é bom no olhar dos outros é bom para o nosso sentimento. E o que prevalece é o nosso sentimento, né? Claro, sempre. Agora, você palpitou na roupa do noivo? Olha, eu fui voto vencido. Sincero, hein? Sincero, hein? Não, eu fui voto vencido. Porque quando nós fomos escolher a roupa dele, eu queria que ele fosse, que ele estivesse com um terno cinza. Eu tava louca num terno cinza, porque ele fica muito bonito de cinza. Então, na verdade, não era um cinza claro, era mais chumbo, né? Mais fechado. Mas a mãe dele, ele gostaram do azul. Falei, bom, definitivamente deixa ele de azul. Ficou bonito do mesmo jeito. Então, vai do jeito que ele prefere. Então, assim, fui voto vencido. Diga-se de passagem, a foto de vocês parece foto de Vogue. Vocês é um casal que ficou muito bem, assim. Vocês são lindos pessoalmente, mas a fotografia mostrou de um jeito ímpar. Né? Assim, as cores ficaram muito bonitas, seu cabelo ficou muito bonito, seu vestido, seu buquê, você foi muito feliz nas suas escolhas. E a composição do Cássio foi realmente assim, escolhida a dedo. Ele realmente ficou muito bem enquanto noivo. Cinza é uma cor clássica, né? Todos ficam bem de cinza, mas no azul, tom de pele, cor de olho, cabelo, precisa realmente coordenar e ficar bacana, que senão não fica bom. Sim, mas ele ficou um galã. Diga-se de passagem. Mas você é suspeito pra falar, você não conta. Sua opinião não conta. Não conto. Não. Ele já fez uma cara aqui. E aí, o que eu acho legal, assim, a gente contemplar também? Quando você pensou no seu buquê é uma coisa única e exclusiva da noiva. Quando você pensou no buquê, o que você imaginou que ficaria legal? Porque a gente sabe que as cores da festa não são as cores do buquê da noiva. O buquê ele é único e exclusivo e que combina com ela. Eu, por exemplo, queria ter casado de esmalte que eu adorava na época, que era um tom de marrom. E aí o estilista falou pra mim, não, nunca, nem pensar jamais. Eu devia ter casado de esmalte marrom, sabe? Porque eu realmente, assim, fui vencida naquele momento. Você mas foi de qualquer maneira, influenciada. Fui. Mas assim, e você? Como que foi para escolher seu buquê? Então, eu tinha essa dúvida, né, de que a cor da festa teria que ser a mesma cor do buquê. Mas me esclareceram isso, até você na época me esclareceu isso, fiquei mais tranquila. Falei, graças a Deus. A cor, o buquê, eu pautei muito nas cores mais assim, rosa queimado, algo que mostrasse um pouquinho a minha personalidade.
Então, foi assim um buquê muito bonito, que na hora que eu vi, eu chorei de tão lindo que ele ficou. E assim, foi muito dessas cores, né? Um rosa com um rosa mais escuro, um pouquinho de vermelho, não, de vinho, e um pouquinho de verde para quebrar um pouco dessa mistura. Então, me encantei pelo buquê. Me encantei. Você foi do rosa ao marsala. Isso, foi. Que bacana. É legal isso, né? Porque é diferente da... Assim, as cores, elas são pessoais. Não existe buquê feio, buquê bonito. Existe o buquê que aquela noiva gosta. O meu, por exemplo, foi de alecrim com ornitogalum, que é uma florzinha Nossa. bem miudinha. E assim, cada noiva que eu via, eu escolhia uma flor. Aí eu tinha uma lista de flores que eu queria no meu buquê. E aí, em relação à data que eu fui casar, o que tinha disponível. No fim, eu mudei. Falei, eu quero um negócio completamente diferente. Então, era um ramo de alecrim com ornitogalo em volta. Eu Bem, não assim, lembro quais eram as flores, meu Deus. engraçado, né? A gente esquece porque são... É que não é da sua área também, mas é da Sim, minha sim. área, mas eu acho assim que a gente precisa estar bem atenta a esse detalhe. E aí, Gabi, quando chegou, por exemplo, assim, na parte da lua de mel, vocês providenciaram tudo e aí vocês pensaram na lua de mel. A viagem que vocês fizeram foi sensacional, com certeza. Mas assim, teve discussão para escolher a lua de mel ou vocês não tiveram? Não, a gente vai para cá e pronto. Não, na verdade não teve discussão. A gente já tinha meio que planejado quais lugares. A gente teve um pouquinho assim de dificuldade no começo, porque a gente não sabia se ia para o frio ou para o quente. Então, até a gente definir qual o destino mesmo, foi só essa questão dessa discussãozinha. Mas depois a gente decidiu que iria para o quente, né? Então a gente vai, na verdade, para Punta Cana, se o coronavírus deixar. Vai deixar, isso aí é temporário. Né? A viagem estaria marcada a princípio para junho. Então a gente preferiu fazer a festa agora e mais para frente fazer a lua de mel. Até porque você tem um problema, você é uma pessoa ocupada, né? Você Difícil. Na sua empresa, onde você trabalha, você na condição de gestora, você não tem essa disponibilidade de, né? Então acabou não coincidindo a data do seu casamento com a oportunidade da viagem. Mas de qualquer maneira vai funcionar super bem. Agora, sim. vocês, quando vocês pensaram nos presentes, que é outra dúvida recorrente, o que vocês pensaram? Vocês já moravam juntos? Vocês já tinham casa pronta? Então, como nós já moramos juntos, né? Antes do casamento, morávamos juntos há um ano e meio, então muitas coisas nós já tínhamos, né? Então, a gente optou por fazer uma lista de presentes pautado em questões de viagem. Tá? Então, foi uma lista mais para arrecadar o dinheiro para a gente poder gastar com aquilo que a gente realmente gostaria de ou ter na nossa casa ou para ajudar realmente com a viagem. Então, foi basicamente essa lista que a gente optou por fazer. Bacana, porque quando você já mora junto, os móveis grandes você tem que ter, né? Não tem jeito. Sim. E aí fica a parte da decoração que você vai amadurecendo também com o processo, né? Porque não dá pra gente mudar para uma casa toda decorada, porque ainda a gente não tem toda a intimidade necessária para construir isso, né? Tipo assim, eu vou colocar um papel de parede, aí eu gosto de cinza, eu gosto de vermelho. Não dá para metade vermelho e metade cinza. Então tem que, Sim. De repente, achar no meio do caminho um rosé, um que puxe mais para isso ou para aquilo. Porque o ambiente, né, doméstico, ele tem que ser confortável para os dois. Sim. Não é a minha casa, é a nossa casa. E para que a gente transforme isso num lar, porque casamento, a gente sempre comenta que a gente não sai da igreja casado. Casamento é uma coisa que você constrói todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. E às vezes que você não estiver preparada para renovar os votos de manhã, você vai lá na frente do espelho e fala, sim, Senhor, eu aceito. Não mate a pessoa. Renove os votos, não é? Renove os votos. E aí tem que lembrar por que casou com essa pessoa, né? Isso, sim, Senhor. Às vezes eu vou lá na frente do espelho e falo, sim, Senhor, eu aceito.
Porque, assim, tem dia que a gente tem vontade de matar, mas na maioria das vezes é uma questão tudo de acertar os passos, acertar aquilo que está sendo discutido naquele momento. E Sim. aí, então, é legal essa questão da lista de presentes, porque quando você já mora junto, você já tem os móveis grandes. E aí, com os presentes em dinheiro, né, que tem os sites que promovem isso, que eu acho super bacana, você tem condição de comprar exatamente aquilo que você está em mente. Com certeza. Porque às vezes você ganha um presente, um vaso de cristal, por exemplo. Você fala, na minha casa não combina um vaso de cristal. Uhum. Eu sou uma pessoa moderna, eu não gosto desse estilo clássico. E aí você vai trocar o presente, aí a pessoa fica magoada. Então eu acho que realmente, assim, você, quando tem a oportunidade, né, de fazer o site lá para você ganhar em dinheiro, você tem essas possibilidades de comprar do seu gosto, né, sem ter a necessidade de trocar o presente. Com certeza, é muito mais prático. Investir naquilo que você... Porque antes era muito chato você falar disso. Hoje é muito comum. Antigamente as lojas davam um cartãozinho por loja. Então você fazia a lista em 4 lojas, você tinha 4 cartõezinhos e pendurava aquilo no convite. Aí as gráficas, né, foram modificando isso. Aliás, eu praticamente sou pioneira nesse mercado de colocar um cartãozinho com todas as lojas, com o mesmo papel do convite. Porque eu acho que fica mais discreto, mais elegante. Uhum. E é sugestão de presente, né? A gente não está contando com o presente, mas se a pessoa quiser facilitar a vida dela, ela pode seguir essas lojas que é mais do estilo do casal, não é verdade? Claro. Acho isso super bacana. Mas em relação a gente sabe que no seu casamento a gente teve assim tudo de muito, né? As pessoas beberam muito, comeram muito, se divertiram muito, dançaram muito. E teve a parte das lembranças. Quando vocês pensaram nas lembrancinhas, foi um sofrimento ou foi divertido? Não, na parte das lembranças foi mais tranquilo. Como a gente teve as lembrancinhas para os padrinhos, né? E teve também as lembrancinhas para os convidados, né? Então, dos convidados, a gente optou por fazer pão de mel, né? Para entregar no finalzinho da festa. Porque eu não gosto muito de bem casada, né? Apesar de ser uma noiva, não gosto muito. Então, a gente optou de dar pãozinho de mel. E a gente não teve muita dificuldade de escolher o presente para os padrinhos, para os pais. Foi um processo bem tranquilo. A gente já tinha estipulado mais ou menos o que seria, então foi super tranquilo essa escolha. Que delícia! Que bacana, Gabriela. Assim, ó, pode não parecer, mas esse tipo de informação é recorrente. Toda noiva tem esse tipo de dúvida. E nesse bate-papo, dentro dessa série, Fiquei Noiva e Agora, Como Organizar um Casamento Perfeito, esse tipo de informação ajuda a clarear a ideia. Porque, às vezes, a pessoa sofre com um detalhe que não era para sofrer. Uhum. O casamento é uma fase de organização bastante estressante, porque é uma coisa que a gente nunca viveu. E isso gera um pouco de ansiedade. Então, estresse, ansiedade, e isso pode também ocasionar algumas brigas, né, entre o casal, entre as famílias, desnecessárias. O que a gente precisa entender nesse processo é que se a gente olhar com olhos fraternos, dá para fazer de maneira assim, parceira, né, como você fez com o Cássio. Parceira, você foi uma noiva alternativa no vestido, na lembrancinha, né? Então, assim, é bacana isso quando o casal está em harmonia nesses detalhes. Nossa, porque, isso ajuda muito, viu? Imagina você querendo uma coisa alternativa e ele querendo um clássico. Desnecessária a discussão. Tipo assim, ó, vamos fazer assim, porque a gente tem a maioria dos nossos convidados que é assim, a minha família gosta disso, a sua gosta daquilo, eu acho que todo mundo vai gostar dessa maneira. Eu acho que ajuda bastante quando existe essa parceria. Sim, porque sim. Se cada um puxa a corda para um lado, no final estamos todos estressados, cansados, aborrecidos e infelizes. E o casamento, o planejamento do casamento é algo que extrapola um pouquinho, né? Você acaba cansando mais, né?
porque são muitas reuniões que a gente tem que fazer, né? A gente não pensa nisso antes de organizar um casamento. A gente foi entender a dimensão que era um casamento quando foi realmente foram acontecendo as reuniões, e aí a gente foi entendendo passo a passo. E as reuniões, querendo ou não, são extremamente importantes, né? Para você ter uma visão geral do que vai ser o casamento. E vamos dizer as reuniões presenciais. Porque Sim, tem muita gente que quer resolver seu casamento através do WhatsApp. Não rola, não resolve. Dá. Não, tem que ser assim, ó, face a face. Exatamente, olho no olho, para você sentir a energia daquilo que você está desejando. Sim, sentir a verdade, né? Porque é o contato, é o pessoal, né? Que acho que mostra mais a verdade do que vai ser feito, né? Você sabe que eu recebo muitas solicitações. Eu faço parte de um portal que, tipo assim, ó, eu recebo 10 solicitações por dia. E aí eu mando uma mensagem padrão porque eu não consigo traduzir o que você tem na sua cabeça, no seu coração, o que seu noivo está pensando, eu não consigo. Ah, mas eu quero um casamento rústico. Tá, o que é o rústico para você? Me manda um monte de foto. Eu falo, olha, infelizmente, eu já tentei e eu descobri que eu não sou capaz de te ajudar via WhatsApp. Não sou capaz. Então, se você quiser bater um papo comigo, a gente marca um horário. Caso contrário, o WhatsApp não vai funcionar. Porque, você imagina? Não tem jeito, você está aí na condição de noiva falando que você passou por todos os processos, que você não imaginava. Porque é reunião com fotógrafo, com filmagem. Não, com 3 fotógrafos, com 3 filmagens, com 3 decorador, com 3 DJ, com 3 buffets, com 3 cerimonial, com 3... E aí? No final, você se relacionou, sei lá, com quantas pessoas para você ter lá os seus 10, 12 fornecedores no dia do seu casamento. Mas para você afinar isso, você precisou colocar tempo. E sabe qual é o maior sonho de todas as noivas que trabalham, Gabriela? Pararem de trabalhar. Para de trabalhar. Vou parar de trabalhar enquanto 1 ano, 2, eu vou organizar meu casamento. Vou acordar e dormir casamento. É o sonho de toda mulher que tá noiva. Lógico. Mas você vai respirar 24 horas por dia, casamento. Aí você vai surtar. Vai surtar. É bom trabalhar também. É bom trabalhar, viu? Não você surta. E bonito. Você imagina, não é o sonho de toda mulher parar com a vida e falar, gente, eu não aguento mais, eu quero fazer isso aqui acontecer e eu tenho que trabalhar. Só que ela não sabe que o trabalho também ajuda nessa fase. Ocupa a mente, distrai um pouco, né? Exatamente. Você se ocupa com outras pessoas. Porque imagina deitar e acordar casamento. Não, e você troca ideias com essas pessoas, né? Às vezes ela vai te dar uma dica de um casamento que ela foi lá em outra cidade e que às vezes você acha legal de inserir isso no seu casamento. Então, essa troca de informações é bacana. É bacana. E às vezes eu vejo, por exemplo, assim, é muito comum eu falar, nossa, eu fui numa festa e a comida estava horrível. Horrível para você. Porque quando a gente vai, né, quando você tem assessoria, é muito importante você ouvir o que as pessoas estão falando. Porque se você fizer tudo... Vamos supor, Gabi, que você ame peixe e eu não. E aí você faça tudo regado a peixe no seu casamento. Eu chego no seu casamento, eu vou passar fome, eu vou sair de lá falando que casamento horroroso, que comida horrorosa, não tinha nada que eu gostasse, eu não consegui comer nada. Então, quando a gente está nessa condição de contratar os itens para o nosso casamento, a gente precisa pensar no eclético, né? Nas pessoas que a gente está convidando. Eu tenho um vegano, então a gente precisa pensar numa comida vegana. Se você sabe que a pessoa é vegana, você não pode só fazer as coisas para as pessoas que são carnívoras. Sim. A gente precisa contemplar o conforto desse convidado também. Então, não é só para a noiva ou para o noivo, e sim para a sua família, para os seus amigos, né? De uma maneira, eu só adoro chocolate. Não, eu não, nossa, nem pensar. Aí você chega lá, não tinha camafeu, não tinha ouro de sogra, nossa, que é o doce uma popular morte do casamento. Então, no meu casamento teve quindim. Eu não como quindim por nada nessa vida. Também não. Por nada. Mas tinha uma quantidade assim, bastante interessante de quindim no meu casamento. Não sobrou um. As pessoas às vezes gostam, né?
Entendeu? Sim. Então, assim, a gente precisa pensar no outro, Sim, na participação das pessoas que a gente está colocando no nosso casamento. Sim. Você está convidando aquela pessoa porque você realmente quer a presença dela. Você, lógico, não tem que saber o gosto de cada um, mas no geral, por exemplo, um brigadeiro. Dificilmente alguém não vai gostar de brigadeiro. Agora, camafeu, nem todo mundo gosta. Eu particularmente amo. Então, obrigatoriamente no meu casamento tinha que ter o camafeu. Eu acho que é isso, a gente fazer a lista, contemplar tudo aquilo que você vai colocar para agradar um número grande, né? A gente não consegue agradar 100% porque é humano, Sim, tá? sim. Tem sempre aquele que vai ficar de nariz torcido por algum motivo, mas de qualquer maneira, quando você faz com amor, quando você faz pensando, né, no conjunto, você consegue trazer todos os pontos positivos para o seu casamento, que é a integração, né, do seu convidado com o seu gosto, o gosto do seu noivo, e você fazer com que tudo aquilo seja aproveitado de maneira harmônica. Uhum, com certeza. Não é isso? Não foi assim que aconteceu no seu casamento? Você pensou em Sim. todo mundo, ó, esse aqui, aquele, ó, eu tenho um convidado especial que precisa sentar aqui por causa disso. Então, assim, às vezes você tem uma pessoa com necessidade especial, você precisa ver se o acesso vai ser bom para ela. Uhum. Às vezes você tem uma mãe com recém-nascido, você tem que colocar, na hora de fazer a divisão dos convidados, colocar aquela pessoa longe do barulho. Às vezes Sim. você tem uma pessoa que precisa mais do toalete, colocar aquela pessoa mais perto do toalete, não do outro lado. Então, eu acho importante você contemplar tudo isso na hora que você está montando o planejamento do seu casamento. E esse nosso bate-papo, eu acho que contribui muito para as pessoas que estão começando, né? Porque a gente passou aqui por quase tudo. A gente não entrou nos detalhes, porque cada pessoa vai ter uma necessidade. Mas você imagina, às vezes o buquê de noiva, a noiva deixa por último, sendo que tinha que ter visto lá atrás. Mas peônia, por exemplo, é uma flor que toda vez que a gente vê numa revista, todo mundo quer. Só que não é uma flor nacional. E cada florzinha custa uma fortuna, uma florzinha. Ai, mas eu queria com meia dúzia. Então, mas a gente precisa importar isso, é um produto assim, diferenciado. A gente tem muito, nos Estados Unidos é comum, é a flor de lá, não é a flor daqui. Né? Então, assim, é importante contemplar os detalhes. Mas eu adorei estar com você nessa hora. Eu gostaria de saber se você tem, né, gostaria de saber se você quer falar mais alguma coisa que você acha importante, que pode ajudar quem está planejando o casamento. Eu acho que, assim, uma das coisas importantes no nosso planejamento do casamento, que eu acho que poderia agregar para os noivos que estão aí planejando os seus, assim, ter união. Então, ter parceria com seu companheiro, decidam, se não conseguirem decidir juntos, mas pelo menos que seja um gosto paralelo dos dois, que os dois opinam naquela decisão. Porque eu acho que isso é importante, senão de repente vai, a culpa é sua, ó, porque você que escolheu, deu errado porque você que escolheu. Não, os dois têm que escolher, os dois têm que decidir. Então, a união, sabe? Manter a parceria dos dois e a noiva, lógico, manter calma. Porque na semana próxima ao casamento é muita atenção, no dia do casamento é muita atenção. A gente fica com medo de que alguma coisa vai dar errado, mas, gente, no final dá tudo certo e a expectativa é maior do que a gente programou. Que bacana, Gabriela. Pode não parecer, mas você já passou pelo processo, né? E isso ajuda muito quem está no processo de organização não sabe, mas esse negócio que cresce dentro da gente, né? A boca do estômago, é um negócio assim que é só ter calma e confiar, né? Se você contratou bons profissionais, se você está confiante no processo, é só confiar. Confiar e acreditar que vai ser assim fantástico, que todo mundo vai aproveitar muito, que vocês vão ser muito tranquilos durante o período e assim, viver o momento como se deve, né? Porque não volta. Tem que viver o momento como único, porque ele é único. Depois você só vai conseguir ver esse momento na filmagem, se no seu casamento tiver. Né?
sentir um pouquinho o que foi aquele momento. Porque, olha, você vê detalhes que na hora você não tem ideia do que aconteceu. Eu vi gente na igreja que não estava na festa, foi convidada, mas não foi na festa. Então, assim, poxa, foi na igreja, sabe? Esteve presente no momento especial, no momento do sim. Então, isso para mim já é relevante. O casamento, a cerimônia é o casamento, né? Para mim é a parte mais importante. A festa é festa. Festa você pode fazer todo ano, mas casamento não. A hora do sim, eu aceito, né? Aquele momento de olhar no olho que faz as pernas tremer, só quem passa pelo processo entende isso. Sim, é um momento lindo, viu? Se eu pudesse, no dia seguinte eu já queria reviver aquele momento, porque foi muito especial e é muito bonito. Que bacana, Gabi. Mais uma vez eu agradeço a presença de Gabriela Caparelli, a minha ex-noiva e agora esposa do Cássio, pela presença, por esse bate-papo delicioso, por essa contribuição que você deu. E desejo que vocês tenham um ótimo 2020. Obrigada, que tudo vai passar, também. vai ficar excelente, que Jesus abençoe a saúde de vocês e que vocês tenham, Amém. assim, muitos filhos, pelo menos uma meia dúzia. Não, 2 tá bom. Dá muito trabalho, criança, Gabi. É muito investimento, é pior que o casamento. Não pensa nessa parte. Essa parte você pensa na parte pequena ainda. Demora para investir. Beijo grande para você. Obrigada, tchau, viu? Tchau, Tudo de muito bom. obrigada. Tchau. Viu? Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Que delícia de bate-papo, gente. É muito incomum conversar com uma noiva, que agora é esposa, né? A gente já conversou com vários profissionais aqui que trouxeram várias contribuições, mas uma moça que passou pelo processo do casamento foi a primeira, Gabriela. E olha que bate-papo, que contribuição fantástica. Adorei estar com a Gabi aqui nesse tempo, nessa hora. Eu espero que vocês aproveitem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar um direct, tá bom? Eu fico por aqui e encontro com vocês na próxima live. Tchau, tchau.